Bom dia, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Nós mais uma vez estamos aqui reunidos para falarmos desse amor, dessa graça, dessa misericórdia sem par que só o Senhor Jesus é capaz de trazer às nossas vidas. Graças a Deus, eu agradeço as orações de vocês. Eu estou recuperando da ferida que eu tive nos meus lábios, onde eu sofri uma queda e precisei levar 5 pontos. Mas está bem sequinha, a pele já está bem formada, graças a Deus. Em breve isso tudo vai passar. Eu gostaria hoje de fazer uma pergunta assim, de uma maneira bem sucinta para você. Como está a sua vida? Como está você diante de Deus? Você tem feito aquilo que Deus tem pedido para você fazer? Você tem começado o seu dia com uma oração de agradecimento, de louvor, de intercessão ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai? Se não tem sido assim a tua vida, que você tome uma decisão em fazer justamente isso que Deus está te pedindo para fazer. Porque só Deus é santo, só Deus é puro, só Ele é capaz de entender as nossas necessidades, as nossas súplicas e as nossas orações intercessórias. Que Deus abençoe e lhe conceda um lindo dia. Nós vamos ler hoje o livro de Salmos, o Salmo de número 1, aonde fala a respeito dos justos e dos ímpios. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você entende a expressão os justos? Deus, Ele nos revela através da palavra dEle que todo aquele que é nascido de Cristo, aquele que se entrega para a sua vida para Jesus, aquele que faz a vontade do Pai, obedece os seus mandamentos, busca a presença de Deus em todas as suas atitudes, em todos os seus atos, em todos os seus ambientes onde você passa, pela luz do dia, pela presença da noite. Essa pessoa é uma pessoa que pode ser dita como uma pessoa justificada pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então, existe o justo e existe o ímpio. E nesse salmo, ele fica claro para a gente assim, a expressão daquilo que é justo e daquilo que é ímpio. Quando você abre sua Bíblia no livro de Malaquias, lá no capítulo 3, no versículo 18, Deus fala: outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então existe uma distinção, não uma exclusão, mas existe uma distinção daquele que serve a Deus, aquele que entrega sua vida nas mãos de Deus, os seus caminhos na mão de Deus, e aquele que quer levar a vida de acordo com a sua vontade e o seu querer. Deus não interfere, Deus não vai fazer um castigo, vai acontecer. Não, Deus não vai interferir. Deus te dá o livre-arbítrio. A escolha é sua. Só que Deus fica te olhando, fica te vigiando. Ele te deu 2 caminhos, o caminho da justificação e o caminho da impiedade. Seguir qualquer um dos dois, a decisão é sua. É uma questão de escolha. Se você escolher andar nos caminhos do Senhor, a palavra de Deus vai dizer para você assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus está mostrando, existe um certo limite nas nossas vidas. Existe uma certa presença de Deus nas nossas vidas, naquilo que Ele quer de nós e aquilo que nós fazemos. Ele fala bem-aventurado, ou seja, feliz, alegre, satisfeito, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então o conselho dos justos é a presença de Deus, é a vontade de Deus, são os caminhos de Deus, a verdade de Deus, tudo isso pela palavra de Deus. Ninguém faz nada se não for pela palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor é que nos dá a luz, é que nos mostra o caminho da justificação. Ninguém é justo por si próprio. Nós somos justificados pela presença da graça miraculosa de Jesus Cristo em nossas vidas, porque foi Ele que morreu na cruz por cada um de nós. Então essa palavra, quando Ele diz, não se detém no caminho dos pecadores,
Então já é a segunda colocação que o Salmo nos coloca aqui. Nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, porque o caminho dos pecadores vai levá-los à morte, porque o salário do pecado é a morte. Paulo nos ensina isso lá no livro de Romanos. Então a gente tem que entender que mesmo existindo esse caminho, a gente tem que deter, tem que sair dele. Não podemos nos curvar para o lado dele. Nós temos que buscar o lado da justiça de Deus em nossas vidas. E ele fala assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que fazem piadinha com o nome de Deus, são aqueles que fazem piadinha com a sua vida, a sua maneira de você ser, a maneira com que você é uma expressão viva de Deus no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu lar, na vida de seus filhos, de seus familiares. Nem todos que estão conosco são capazes de entender isso, mas eles, pela impiedade que eles vivem, eles ainda não entenderam o caminho da conversão, porque a justificação ela se dá através de um processo de conversão. Todos nós, se formos olhar bem, nascemos dentro da impiedade, mas à medida que a nossa vida vai tomando um curso, nós vamos seguindo os caminhos de Deus, vamos seguindo a palavra de Deus, vamos andando nos caminhos de Deus, a nossa vida se torna diferenciada. E ele fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então os 10 mandamentos para mim não é um peso, não é um jugo pesado, não. É prazeroso, porque ele me dá a ordem, a precisão de como eu devo conduzir minha vida. Em primeiro lugar, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. E assim ele vai falando, cada um dos 10 mandamentos. Então ele coloca assim: e na sua lei medita de dia e de noite. Então a minha mente já não está mais preocupada com as concupiscências da carne, com a vontade da carne. A minha mente está preocupada em meditar em que Cristo fala, o que Cristo me ensina, o que Cristo me exorta através da pessoa do Espírito Santo. Isso se faz quando eu pego a Bíblia para ler, quando eu medito na palavra santa do Senhor. Eu me sinto fortalecido, eu me sinto vivificado, eu me sinto renovado a cada vez que eu abro a minha Bíblia e leio um versículo da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, que o justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, nós temos em nossas vidas que sermos sustentados por essa água da vida, e essa água da vida é a presença de Jesus Cristo em nós. Ele é que nos dá a força, Ele que nos dá a essência da vida, para que nós não venhamos nos tornarmos secos, não venhamos tornar amargos, não venhamos tornar aquela pessoa que não tem a alegria de ter a presença de Deus no seu coração. Sempre ele vai falar o contrário, sempre ele vai bater na tecla que não é aquilo, que não é assim, que não... Mas quem tem Jesus, a água da vida passando na sua base, no seu sustento, na sua fé, você se renova a cada dia. E é justamente isso que a árvore significa aqui, uma renovação constante. O sol pode ser o mais incandescente possível, pode estar queimando a terra, mas a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ela vai mostrar a diferença que ela tem das demais árvores que não são assim plantadas. E tudo que ela faz, e tudo que nós fazemos, vai dar fruto. A árvore vai dar fruto no seu tempo certo. Ela não vai deixar de florir, ela não vai deixar de fortalecer, ela não vai deixar de dar o fruto. Assim somos nós. Nós temos o nosso tempo, o nosso momento, a nossa vida nas mãos de Deus. E no seu tempo, Deus há de manifestar para nós. Aí, agora inverte as palavras. Agora nós vamos ver o que acontece com os ímpios. Os ímpios, eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou, em outras palavras, aquela folha que cai, aquela folha que murchou, aquela folha que não se presta mais, ela cai no chão. E o vento passa, leva essa folha, leva esse resto, esse restolho para bem longe. Assim é o ímpio. Se ele não seguir nos caminhos do Senhor, se ele não andar na justiça de Deus, ele vai se perder, ele não vai ter valor, ele vai ser mais um que o vento vai levar. E nessa do vento levar, ele pode cair na mão dos inimigos, ele pode perder a bênção da salvação.
ele passa a não ter essa comunhão, esse comprometimento com o Senhor e se deixa levar pelas circunstâncias da vida. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então está dizendo Deus que na hora que ele peneirar, na hora que ele colocar o juízo em ação, aqueles que não estiverem justificados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo em suas vidas, eles não vão entrar no reino dos céus. Eles não vão participar da congregação dos justos. E diz mais ainda, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, que a sua vida venha perecer nesse mundo. Mas busque o caminho da salvação. Busque o caminho da pessoa do Senhor Jesus. Busque estar na presença de Deus. Custe o que custar. Nunca abandone a Deus. Não deixe o inimigo falar com você. Fale você com Deus e peça a Deus que os anjos do Senhor acampem no seu lar, acampem na sua vida, na sua família e nos seus filhos. E você se torne próspera, você se torne abençoada, você se torne um abençoador. Você vai ser uma pessoa que vai fazer um diferencial muito grande sobre a face da terra e vai mostrar ao mundo que existe uma diferença entre os justos e os ímpios, mas isso dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, não da nossa vontade, não do nosso querer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui meditando na Tua palavra e entregando essas vidas que estão escutando essa palavra nas Tuas mãos. Salva, cura e liberta, e dê vida e dê paz àqueles que estão necessitados da Tua presença em suas vidas. Muito obrigado, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço a você que nos ajude a compartilhar esse vídeo, possa pedir às pessoas para se inscrever, divulgue, passe para os seus amigos, passe para os seus colegas. Nós precisamos de divulgar a palavra de Deus, precisamos de mostrar ao mundo o valor que esse Deus tem em nossas vidas. Eu agradeço a Deus e peço que te dê um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.